Estar aqui na presença do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento esteja com cada um de vocês hoje e todos os dias também. Eu quero começar lendo alguns versículos aqui, depois eu vou falar onde você precisa ir para onde nós vamos hoje. Mas eu quero começar com esses versículos aqui. Escuta. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentou diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Eu não sei sobre você, mas quando eu leio esses versículos aqui, eu penso, ele passou muito, como ele pode aguentar? Olha que é 2 Coríntios, capítulo 4. Abre suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 4. Porque tem algo lá que eu quero aprender. Porque quando eu leio aquela lista das coisas que Paulo passou, eu já estou pensando, depois da primeira açoita, eu quero ir para o céu. Depois do primeiro naufrágio, eu já quero ir. Toda a preocupação que temos às vezes, Deus me coloca lá já. Mas olha que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Amém? Amém. Paulo, quem passou todas aquelas coisas, poderia ainda escrever essas palavras. E eu não sei sobre você, eu quero saber como ele chegou naquele ponto, onde qualquer coisa que vem na vida, ele poderia lembrar que era leve e, como ele disse aqui também, era momentâneo. Porque quando nós estamos passando a dificuldade ou sofrimento, nós pensamos, isso nunca vai chegar ao fim. Nós pensamos, não tem jeito. Mas graças a Deus, a mais que nós conhecemos Deus, a mais nós vamos aprender como enfrentar essas circunstâncias na vida. Eu estou lembrando aquele cântico que nós cantamos muitas vezes. Eu sou feliz no Senhor. Conhecendo a história daquele escritor que escreveu aquele cântico, que perdeu e recebeu uma mensagem que o barco fundou e seus filhos morreram. Depois recebeu outra mensagem que sua esposa morreu. Também perdeu tudo que ele tinha por causa de tudo que estava acontecendo. Tudo as riquezas dele estavam dentro do barco também. E ainda ele poderia escrever aquele cântico que nós cantamos: eu sou feliz no meu Senhor Jesus. Como ele poderia passar tantas coisas e ainda fala: eu sou feliz, tenho alegria do interior. Pense sobre isso, porque a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses: ore continuamente, seja alegre sempre e dá graças a Deus em todas as circunstâncias. Como eu posso fazer isso? Como eu posso entender que Deus está querendo com aquela circunstância, aquele momento na minha vida? Porque eu tenho certeza que cada um de nós já passamos algum tipo de ansiedade, algum tipo de sofrimento, algum tipo de coisa que não estamos falando: Deus, eu não entendo nada que está acontecendo, mas eu preciso estar contigo, Pai. Olha que 2 Coríntios capítulo 4 diz, falando sobre isso. Olha como Paulo sentiu, como ele e os outros apóstolos. 4 versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós.
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pergunto para você: já se sentiu desanimado? Já se sentiu perplexo? Já se sentiu perseguido? Já se sentiu abatido? Cada um de nós, eu creio, sentimos isso. E Paulo está falando que eles sentiram. Mas, mais do que isso, quando aquelas coisas vêm, eles não desistiram. Eles não paravam de olhar para Deus. E eles disseram: Deus, naquele momento que eu não entendo, eu vou lá na cruz. Eu vou lembrar que seu filho fez para mim. Eu vou lembrar que ele morreu, sepultou e ressuscitou. Então, quando eu estou passando, eu vou trazer a memória dele na minha vida, para me passar aquela dificuldade. Porque Hebreus capítulo 12 disse que nós devemos olhar ao autor e consumador da nossa fé. E ele disse lá também, em sua luta contra o pecado, você não foi até a morte, mas Jesus foi e morreu para fazer sacrifício, propiciação para nossos pecados, e ele ressuscitou. E olha o que a palavra disse aqui, versículo 13, está escrito: por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem nas ações de graças para a glória de Deus. Como ele poderia passar aqueles momentos difíceis? Como eles poderiam falar que esses sofrimentos são leves e momentâneos? Porque eles tiveram os olhos fixos no que é eterno e não aquele que não é eterno. As coisas aqui no mundo um dia vai passar. Esse corpo aqui é um bom num momento, outro momento não é tão bom mais. E continua ficando ainda mais difícil cada vez. E esse aqui, ele está falando aqui, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Por que contínuo? Fazendo o ministério que Deus colocou para ti. Por que continua falando com as pessoas sobre Jesus Cristo? Por que quando aquele momento vem, não parar? Porque lembra, você tem um lar celestial. Paulo disse em Filipenses que ele deixa as coisas passadas e olha para as coisas que são em frente, onde Jesus está. E nossa cidadania não está aqui na terra, mas está lá nos céus. Isso que nós queremos colocar nossos olhos. Nós queremos fixar nossos olhos no Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nós queremos olhar para as coisas eternas. Colossenses capítulo 3 já disse que tua mente e seus olhos olhem para as coisas acima, porque sua vida agora está escondida em Jesus Cristo. E você vai estar com Ele onde Ele está. Isso é a grande esperança que nós temos. Isso é o motivo que Paulo poderia passar tantas coisas. E ainda fala, são leves e momentâneos. Porque ele teve os olhos fixos em Jesus Cristo. Eu não sei sobre você, mas eu quero chegar no céu com cada irmão que está aqui em Cristo. Eu quero ver cada um. E como eu posso ver isso? E como eu vou crescer na minha fé? Eu vou crescer através da palavra, mas eu vou crescer olhando para os meus irmãos e vendo quando eles estão passando aquele momento difícil na vida, que em alguma forma ou outra eu vou perguntar como eles poderiam passar tão dificuldade. E eu vou ver a fé que eles tiveram. Paulo estava mostrando a fé com que ele estava vivendo. Hebreus capítulo 11, falando sobre pessoas que viveram pela fé, pessoas que morreram pela fé, foram sarrados em duas partes pela fé, por causa da esperança da ressurreição. E nós com eles vamos estar juntos
para sempre. Irmãos, nós temos um grande privilégio para ser chamados filhos de Deus. E aqui disse, versículo 16, por isso, não desanimamos. O que? Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar com eles. E sabe, quando o meu irmão vence aquela parte na vida dele, a ação, como ele disse aqui, transborda nas ações de graças para a glória a Deus. Quando o irmão passa aquele momento e vence, é glória de Deus. Amém. Não é a glória daquele irmão. Verdade. Mas a glória é de Deus que está atuando na vida dele. E Deus, como Paulo disse lá, nós somos as barras. Deixa eu falar a palavra certa. Nós somos os vasos de barra. Por quê? Para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos simplesmente a criação de Deus. Nós somos simplesmente nós mesmos, não temos a habilidade, a capacidade para chegar lá no céu. Mas o poder de Deus em nossas vidas e Jesus em nossas vidas, através de nossa fé e nossa obediência, nós vamos ter um lar celestial. E isso é por causa da obra de Deus na vida de cada um de nós, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, como ele disse aqui, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Exteriormente estejamos desgastar-nos. Imagina as coisas que Paulo passou. Você já viu uma pessoa que passou muitas coisas na vida? E o corpo já está sentindo, talvez a pessoa ainda é jovem, mas já parece muito mais velho, por causa das coisas que sofreu. Mas em Cristo Jesus, aquela pessoa está sendo renovada a cada dia na imagem, na semelhança de Deus. A cada dia mais aquela pessoa está em Jesus Cristo, interiormente está renovado, sendo transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Romanos 12 disse que essa transformação acontece quando nós vivemos nossas vidas, culto espiritual, racional de Deus, sendo transformado pela palavra e pelas nossas vidas. E como ele disse, nossos sofrimentos leves momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então eu quero falar com vocês, irmãos. O que você está passando? É minúsculo de que você vai ter na eternidade com Deus. Passa aquele momento, mas lembra, aquelas coisas eternas está para ti, em Jesus Cristo. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu preciso colocar meus olhos nas coisas eternas. Às vezes, eu fico com ansiedade. Às vezes eu penso, como isso vai passar? Como essa dificuldade? Então ainda que Deus está querendo falar para mim, Marco, ainda você está olhando para as coisas aqui na terrena. Olhe para as coisas eternas. E eu vou te cuidar. E isso vai passar. Amém. Isso que eu quero pensar quando penso sobre Deus. Sabe, essas coisas são fáceis para falar, mas a prática onde nós queremos chegar. Olha em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, porque Paulo vai falar ainda sobre esse assunto. Romanos 8, capítulo 8. Primeira coisa que nós queremos entender é esses momentos leves e momentários, porque nós temos uma esperança. Ok? Primeira coisa é esperança. 8, versículo 18, Romanos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu li de novo só para ler certo. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Irmãos, nesses versículos aqui, mais uma vez, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Irmãos, Deus colocou dentro de nós esse desejo de estar com Ele. Ele colocou, como Eclesiastes diz, eternidade no coração de cada um. Porque cada um, ninguém gosta de morrer. Ninguém nem gosta de pensar sobre a morte. Então Deus está falando aqui, não fica preocupado. E sabe que o que está gemeando entre você é aquela ansiedade para estar com Deus. Aquele desejo de estar com Ele. Como Paulo disse lá em Filipenses, ele estava num grande luto. Ele queria estar com Jesus, mas ele também queria estar com os irmãos. Ele sabia que para morrer é lucro. Então, irmãos, lembre, quando está enfrentando a morte é lucro. Mas quando você ainda está dentro desse corpo, que significa que Deus tem trabalho para você. E Deus vai continuar trabalhando em você a cada dia. E também a cada dia mais, aquele, como Ele disse aqui, ansiosamente nossa adoção como filhos, redenção do nosso corpo. Esse corpo aqui, que, como Ele já disse, exteriormente está desgastado, desgaste e tudo, vai terminar. E aquela parte que é eterna de nós, nossa alma, nosso espírito, vai receber um novo corpo, que nós vamos ter para a vida eterna, com o povo de Deus, para sempre. Irmãos, Paulo está escrevendo para os irmãos. Lembra, os sofrimentos são pouco. Fica perplexo às vezes, sim. Fica pensando, Deus, eu não entendo porque está acontecendo nessas coisas na minha vida, essas circunstâncias. Mas Deus, você é fiel. Deus, eu quero continuar contigo. Quando eu tenho uma esperança em Ti, eu desejo estar lá. E quando eu tenho ainda esse desejo, eu preciso aguardá-lo pacientemente. Eu sei que já tem pessoas que quando está passando aquele momento, é difícil para ser paciente, né? Que nenhum de nós gosta de passar dificuldade. E Deus está falando, aguarda pacientemente. Eu estou cuidando, eu estou contigo. Eu lembro aquele poema que pessoas falaram sobre as areias, os pés da areia e tudo isso. E ele disse, Deus, onde você estava naqueles momentos mais difíceis, estava sempre dois pares de pés, mas aqueles momentos mais difíceis só era uma. Onde você estava? E Deus disse, irmão, isso foi o momento onde eu estava carregando você. Glória a Deus para isso. Lembra que Deus está carregando você nas suas mãos. E é seu poder atuando em você que vai levar para a vida eterna. Sabe, um outro versículo que eu não entendia muito também. Versículo 28, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como isso é verdadeiro, Pai? Como você está agindo em todas as coisas para o bem daquele que ama, quando o sofrimento vem, quando a dificuldade vem, quando perda de alguém vem? Irmãos, a única coisa que eu posso falar nesses momentos mais difíceis, eu vou falar, ainda não cheguei lá, onde eu lembro esse versículo nos momentos difíceis, mas ainda eu estou querendo ver como isso é, quando passamos a dificuldade. Mas que disse aqui? Em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Em qualquer forma. Como o Giba falou na pregação dele, a primeira pregação que eu ouvi da Giba, ele falou sobre isso. Irmão, eu não sei porque
porque está acontecendo aquela coisa. Mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Se você ama Deus, lembra que Deus vai usar qualquer maneira, ou Deus vai utilizar qualquer circunstância, porque Deus não deseja a morte, Deus não deseja mal, Deus não tenta ninguém, como a palavra de Deus diz. Mas quando aqueles momentos vêm, e quando aquela circunstância vem, não esqueça que Deus pode agir bem naquele momento, que Deus pode agir bem a cada vez. Eu lembro também uma profeta lá no Velho Testamento, Jeremias, em Lamentações capítulo 3, lá no Velho Testamento. Isaías, Jeremias e depois Lamentações. Eu vou chegar lá com vocês também. Depois Provérbios e Eclesiastes e tudo. Lamentações capítulo 3, porque eu creio que Jeremias teve essa em mente, lá no cativeiro, lá escravo, agora, Lamentações capítulo 3, versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalasse dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Amém. Eu sei quando nós cantamos aquilo que acho que a minha porção é o Senhor, eu penso, isso é naquele momento muito bom na vida. Mas Jeremias está falando aqui, naquele momento difícil, todavia. Então, na sua vida, irmão, irmã, quem está passando, todavia, a misericórdia do Senhor renova a cada dia. Sua porção é o Senhor. Lembre Ele. Essa semana foi muito bom para mim, glória a Deus. Eu estive lá em São Paulo com missionários da Igreja de Cristo em toda a América do Sul, lugares diferentes. Estava mais ou menos 50 pessoas lá. Teve 15 pessoas dos Estados Unidos que vêm também para nossa ajuda e as coisas. E uma das mensagens que um irmão falou, ele falou sobre um missionário lá no século XIX, que estava lá na Inglaterra e decidiu que ele queria ir para a América do Sul para levar a mensagem do Evangelho para as pessoas. Então ele e o grupo foi no barco, começou. Quando chegaram lá aqui do América do Sul, o barco bateu ao fundo do beira do mar, quebrou em total, naufrágio, aconteceu tudo isso. E eles estão lá. E não tem celular para ligar e falar, temos uma situação aqui. Não tem nenhuma correio para colocar e chega lá rápido. E esses homens estavam lá sozinhos naquele lugar, querendo levar a mensagem. Mas onde eles levaram não estava ninguém, onde aquele acidente aconteceu. E com o tempo, as necessidades que eles tiveram como comida saíram. Não tiveram mais comida. Então depois, um pouco mais tempo, tinha mais água bom para tomar também. E depois disso, tudo aquela coisa de fome e coisas que acontecem na vida. E, enfim, esses homens morreram. Um desses irmãos escreveu um jornal a cada dia falando sobre as coisas. E um ano depois, um outro barco achou que resta daquele barco. E acharam lá um irmão, lá naqueles barcos pequenos que sobrou. Ele estava morto. E eles pensavam, para nós. Como? Que coisa terrível que aconteceu com essas pessoas.
Por que Deus aconteceu isso com eles? Que as pessoas pensaram, eu pensaria também. Mas quando eles chegaram lá onde ele estava, eles acharam no jornal, falou sobre as coisas, e em Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Eu vou falar versículo depois. Mas Salmos 34, já pode chegar lá. Eles disseram que ele leu aquele jornal e o homem disse que ele estava com alegria indizível. Que ele teve o tempo de realmente ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus naqueles momentos. E ele disse que tudo que aconteceu, que ele estava mais próximo de Deus de qualquer outra parte na vida dele. E enfim, a última coisa que ele escreveu, que estava dentro do jornal dele, Salmo 34, versículo 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. De nada tem falta. Graças a Deus que ele nunca parou de buscar o Senhor. Amém. E ele disse que faltava nada, que ele estava com seu Deus até o fim. Irmãos, lembre que Deus está contigo até o fim. E lembre que quando você está com Ele, aquela ansiedade, aquele sofrimento, aquela perseguição, aquele momento que eu não entendo o que está acontecendo, Deus está falando, me busca. E de nada tem falta. Fique com Deus, irmãos. E fique com a esperança que Ele dá a cada dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi, né, Marcos? Cantar esse hino juntos. Ficar em pé. Acho esse um dos hinos mais fortes que fala sobre a união que nós temos no Senhor uns com os outros e a unidade que queremos ter com o mundo no sentido de levar o Evangelho de amor de Jesus, para que experimentem essa paz que o Mark trouxe para nós. A gente teve a oportunidade aí, alguns cristãos do lado azul, quarta-feira a gente foi no jogo do Grêmio junto. No jogo do Grêmio tem o hino nacional brasileiro, ninguém canta nada. O hino do Rio Grande eles levantam, inclusive eu ponho a mão no peito e a gente canta o hino do Rio Grande com vigor e com amor. E a gente foi semeado em nós essa tradição forte do Rio Grande. Eu acho que esse hino é um dos mais fortes da igreja em si. A gente é um no Espírito, a gente é um com o Senhor, e é tão bonito e tão forte assim. Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito